Uma tarde de hoje, desse 5 de 4 de 2025, nossa temática escolhida de hoje é nefrologia. A gente vai entrar nesse contexto com a ilustríssima doutora Nayane Piauirina. Sibeli, lê um pouquinho da trajetória dessa ilustre. A doutora Nayane Piauirina é graduada em Medicina em 2012 pela PACID, tem residências em Clínica Médica no Hospital da Restauração em Recife, Nefrologia na Santa Casa de Belo Horizonte, Transplante de rim no Hospital do Rim, Unifesp. Atualmente, é professora do curso de Medicina da Unipacid, preceptora do curso de Medicina na Uninova FAP e médica da equipe de hemodiálise da Nepron e da equipe de transplante do HIV. A gente vai lembrar que na segunda-feira é o Dia Mundial da Saúde e hoje celebra a Dia da Consciência, né, de ser mais inclusivo, da consciência mais tranquila, o Dia do Policial Civil, Dia Nacional do Policial Civil, o Dia do Filho, o Dia das Telecomunicações e o dia destinado também ao produtor de material de construção civil. Então, com todo esse contexto, a gente tem o prazer, vamos dar uma salva de palmas para receber a doutora ilustre, doutora Nayane Piauirina, do programa Tardear. É só alegria tirar esse tempo e vir estar com a gente. Fica à vontade. Boa tarde. Muitíssimo obrigado. Já fui apresentado. Eu que agradeço. Conte mais um pouquinho para a gente como é que surgiu esse despertar para ingressar na medicina na área da nefrologia. Na nefro, quando a gente está no finalzinho do curso de medicina, a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Sim. E aí eu já tinha gostado da nefrologia, aí estava muito em dúvida se eu seguia a geriatria ou a nefrologia. E aí fui fazer meu TCC na nefrologia, tendo como orientador um grande médico que hoje eu considero o meu pai na profissão, o Dr. Antônio Gonçalves, que é nefrologista, e o trabalho era num centro de hemodiálise. Lá os pacientes e os funcionários sabiam que eu não era médica, me apelidaram de doutora moça, e aí a gente ficou muito em contato com aquele ambiente, que os pacientes traziam as medicações, que nem todos sabiam de cor, e a gente foi criando um vínculo bem importante, e eu fui estudando anemia, hipertensão, doença renal crônica, e aí bateu aquele sentimento assim, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E aí foi a decisão final de fazer nefrologia, e aí para ser nefrologista, é preciso, tem como pré-requisito fazer clínica médica antes. Então, por isso, minha primeira residência é clínica médica. Ela é pré-requisito para nefrologia, assim como ela é pré-requisito para outras especialidades da área clínica. E dentro da nefrologia, o que o olho brilhou foi pelo transplante de rim. E aí a terceira residência foi lá em transplante de rim. E a importância de ver esse retorno, tipo assim, a gente andou dando uma pesquisada, você está sempre bem ativa nesse meio, e desenvolvendo saúde, né? Que é uma área bem complexa, que é a nefrologia, né? Que onde requer mais cuidado, né? Do EMUSUS, dos governantes, bem delicado, né? Esse setor de estar à frente. A nefrologia, ela tem como a hemodiálise, é um dos locais onde o nefrologista trabalha, e aí a hemodiálise é financiada, ela pode ser feita por convênio, mas ela é financiada na sua grande maioria pelo programa do SUS, e a gente sabe que faltam reajustes, né? Então, esse é um dos pilares que a gente precisa trabalhar frente aos governantes. Mas a nefrologia é encantadora porque ela pega desde a atenção primária até a atenção terciária. Então, ela é muito boa por conta que ela passeia em toda a complexidade da cadeia de saúde. A gente caminha muito pela vida das pessoas, tipo assim, quando inicia um tratamento que você vai dar notícia para a pessoa que ele está se agravando, que ele vai passar para diálise, vai hemodiálise, como é que se prepara, né? Olha, essa conversa é uma conversa difícil, uma conversa que a gente precisa, antes de tudo, estar já com uma relação médico-paciente já fundada, já estabelecida. Porque quando o paciente tem aquela confiança no médico, é muito mais fácil encarar esse novo desafio que é a hemodiálise ou que pode ser a diálise peritoneal. O que a gente consegue, não muitas vezes na prática, é que a primeira consulta com o nefrologista, ela é muito tardia. É como que um outro médico, outro profissional de saúde não identificou a doença renal crônica no seu início, e aí só referenciou para o nefrologista quando a doença renal crônica estava no seu estágio mais avançado, que é quando precisa de hemodiálise,
E aí aquele paciente está vendo o médico nefrologista pela primeira vez na situação de indicar diálise. Então, isso é uma conversa muito dura. Geralmente, a família toda está ali em peso, os parentes do núcleo familiar vêm porque todo mundo tem medo da hemodiálise. É como se fosse, a hemodiálise fosse uma sentença final, como quem eu decreto que vou hemodiálise, eu estou decretando que aquele paciente vai morrer num curto intervalo, e isso não é verdade. É claro que depende muito dos fatores que levaram até a hemodiálise. Então, um paciente jovem, que por acaso está na hemodiálise por conta de uma nefrite, de uma inflamação no rim, ele não tem problema de coração. Ele nunca teve um AVC. Ele não tem problema de colesterol. É claro que a perspectiva dele na hemodiálise é outra, é bem melhor do que um paciente que chega para mim na hemodiálise, que está cego por conta do diabético, que já perdeu uma perna por conta do diabetes, por conta do tabagismo, que tem um coração crescido por uma hipertensão mal controlada de vários anos e sequelado de um AVC. Então, o prognóstico desse paciente, a gente entende que não é a hemodiálise que vai matar ele. Ele carrega sequelas e comorbidades há muito tempo. E a hemodiálise seria mais uma complicação das doenças não controladas. É claro que um paciente desse, que eu fiz essa descrição, tem uma mortalidade muito maior na hemodiálise. E hemodiálise não é fim. Hemodiálise pode ser apenas um tempo até você conseguir o transplante de rim. Que o transplante de rim eu posso estar na fila para receber um doador falecido, assim como eu posso ter alguém na minha família, parente até 4º grau ou um cônjuge, que pode estar doando mediante compatibilidade. Então, a hemodiálise não é fim. E quando se fala do transplante, a rejeição, ele acontece mais quando o doador é vivo ou quando já é óbito? A rejeição hoje, no nosso país, ela está a menos do que 10%, por conta das medicações, que são muito boas hoje para evitar o transplante. E o transplante de rim não é por ordem de chegada na fila. Então, você pode entrar hoje na fila do transplante e ganhar o rim amanhã. É compatibilidade, né? É por compatibilidade, justamente para estar evitando essa rejeição. Então, a compatibilidade faz com que a gente tenha essa rejeição menor, o que é muito bom resultado para o desfecho do transplante. Nessa trajetória, assim, os maiores desafios já encontrou, assim, tanto no transplante como acompanhar a pessoa, tipo assim, que se agravou. Tá. O meu maior desafio, que eu acho não só meu, como dos outros nefrologistas, é tentar fazer com que a população geral, fazer com que os outros profissionais de saúde entendam que a doença renal crônica é silenciosa. O rim só vai manifestar sinais e sintomas quando essa taxa de filtração, quando o rim deixa de filtrar, cerca de 85% a 90%, quando ele perde cerca de 90% da sua função. Porque isso deixa o diagnóstico muito tardio. Então, o grande desafio é tentar alertar que com a dosagem simples da creatinina no sangue, é possível se detectar a doença renal muito antes dos sintomas aparecerem e, com essa detecção, estabelecer medidas terapêuticas que vão fazer a doença renal progredir bem lentamente. Então, o grande desafio é tentar fazer a educação da população como um todo. Estamos perguntando aqui, tipo assim, como a toda profissão médica, como é a sua rotina, assim, como é que você se despertar para cada dia típico, né? Da profissão. Tipo assim, tem que ter um preparo para chegar. O que eu vou enfrentar pela frente? Ir para o hospital, superlotado. Como é que tem esse preparo psicologicamente para se controlar as emoções? Para controlar as emoções, eu faço atividade física e tem que ter uma relação bem próxima com Deus. Sim. O meu dia a dia de trabalho, eu trabalho de segunda a sexta, manhã e tarde, um pouquinho do início da noite, mas não trabalho mais no sábado e no domingo, agora, não que eu não tenha trabalhado no começo da minha carreira. Eu me divido entre as profissões de clínica médica, nefrologista, transplante de rim e professora. Então, eu faço enfermaria de clínica médica no Hospital de Santa Maria da Codipe. Então, lá tem 15 pacientes internados que ficam sob a minha supervisão, e isso é clínica geral. Então, aparece de tudo, diabetes compensado, AVC, asma, tudo que envolve a clínica médica. Eu faço ambulatório de nefrologia pelo SUS, junto com os alunos do curso de medicina da Unifaped.
faço meu consultório particular, faço plantão de hemodiálise e atendo no HGV 2 vezes na semana o paciente do pós-transplante. Atualmente eu não faço parte da equipe do pré-transplante. Então, aquele paciente que já transplantou fica fazendo consulta comigo. E no final do dia, às vezes na segunda, às vezes na terça, tem aquela aula teórica para os alunos lá na Unifacile também. Então, meu dia a dia é enfermaria, plantão de hemodiálise, atendimento pelo SUS, seja nefrologia, seja transplante, e um pouquinho de aula. É um dos casos mais comuns precoces que pode ser evitado, que possa evitar um transplante futuro. Como é que são tratados e como é que é feito esse diagnóstico? Hipertensão e diabetes são as duas doenças que mais machucam os rins no Brasil e no mundo todo. Então, se você me perguntar qual é a melhor prevenção para evitar o transplante, a resposta seria um bom controle da pressão, isso é, uma pressão abaixo de 140/90, uma pressão menor do que 14/9, e um controle da taxa do açúcar do sangue, um controle da glicemia, que é em jejum a menor do que 100. Então, essas seriam as duas medidas assim fundamentais. É claro que para alcançar um bom controle pressórico e alcançar um bom controle glicêmico, você deve procurar ter um estilo de vida saudável. Então, fazer atividade física pelo menos 150 minutos por semana. Isso daria meia hora, 5 vezes na semana, ou 1 hora, 3 vezes na semana. Dia sim, dia não. Procurar hábitos saudáveis aqui inclui não fumar, não fazer ingesta de bebida alcoólica, procurar alimentos bem mais vindos da natureza, saudáveis do que alimentos industrializados. Com isso, atingindo um peso que é o adequado para a sua altura, ter uma boa noite de sono, procurar coisas que lhe fazem feliz, porque tudo isso vai levar a um bom controle da pressão e do diabetes. Eu andei pesquisando desse seu trabalho, você trabalha muito de forma humanizada, bem próxima às pessoas. Esclareça um pouquinho como é que você faz essa triagem de forma humanizada. Eu acho que o que mais deixa o meu atendimento humanizado é a escuta. Eu não tenho uma pressa para terminar a consulta. Então, para mim, o tempo que eu estou ali, eu estou dedicada àquele paciente. Eu não estou olhando no celular, eu não estou vendo outras coisas na tela do computador. Tem uma frase do CEO da Starbucks, que eu acho ela sensacional. Ela diz assim: o meu minuto mais valioso é aquele que eu invisto nas pessoas. E é isso que eu trago assim para a vida. Então, quando eu estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. Quando eu estou com meu esposo, eu estou com meu esposo. E quando eu estou com meus pacientes, eu estou com meus pacientes. Então, aquele momento ali de escutar ele. Não só a queixa que trouxe ele até o consultório, mas entender o contexto que ele vive, com quem ele vive, o que ele faz, o que deixa ele feliz, o que ele come, por que ele não está dormindo bem, por que ele não está praticando atividade física, por que ele está descontando no cigarro, na cerveja, algum momento da sua vida que não está feliz, perdeu algum ente querido, sofreu alguma decepção amorosa, está com algum desconforto no seu emprego. Então, nesse momento da consulta, eu consigo ver o paciente como um todo e eu coloco também para o paciente os meus pontos fracos, porque eu acho que isso não é me diminuir, mas sim aproximar do paciente. E aí eu crio uma relação médico-paciente muito bacana, muito gostosa de ter. Então, vários pacientes têm problema de telefone, mandam mensagem quando está com dúvida em algum remédio, quando está querendo voltar de forma antecipada para o consultório. Então, isso é muito, muito bom, a criar essa relação. E aí deixa humanizar. Pronto. Diante de tudo isso, como é que a doutora monta uma estratégia para controlar as emoções, assim, tanto do paciente como de família, né? Que quando vai estar na transfusão, vai para hemodiálise, tem aquele desconforto, às vezes tem que socorrer para um centro de desconforto, às vezes tem que socorrer para um centro cirúrgico, né? Levar para fazer um cateter, mudar alguma coisa, ou até com UTI quando passa mal naquela transfusão. Como é que controla essa emoção, essa adrenalina tudo? Para eu controlar as emoções do paciente, da família, eu tenho que rutilar a sinceridade. Então, eu falo abertamente o que a gente está programando fazer, quais os riscos de fazer, quais os riscos de não fazer, e sempre pergunto: tem alguma dúvida, tem alguma coisa que não ficou clara, tem alguma coisa que eu posso esclarecer? Só para contextualizar, teve uma paciente minha que ela é de Codó, no Maranhão. Desculpa, Caxias, no Maranhão. E ela tinha indicação de começar a hemodiálise por outro médico que indicou. E ela veio para mim porque ela ficou tão receosa que ela disse: não, eu quero uma segunda opinião. E aí veio para essa consulta comigo. E ela realmente tinha indicação de começar a hemodiálise.
e o filho dela morava em Fortaleza. E ele não pôde estar presente no dia da consulta. A gente fez uma videochamada com ele para explicar todos os pormenores do que seria hemodiálise, quais os riscos dela não fazer, quais os riscos de fazer. E assim ficou tudo bem esclarecido. Ela está em hemodiálise já há 2 anos, está super bem. Está até mais gordinha, mais feliz, fez amizades lá no salão de hemodiálise. Então, eu trabalho sempre com isso. Essa conversa, esse pilar da sinceridade, de estar conversando tudo e sempre perguntar, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudar mais? Porque eu acho que isso cria uma relação boa, que as emoções que estão tensas, que estão com medo, que estão temerosas em relação ao futuro, elas vão ficando mais calmas. E sempre eu procuro usar um tom de voz mais suave, um tom de voz e palavras com esperança. Eu sou católica e acabo utilizando muito a linguagem de falar em Deus, mesmo que o outro não tenha a minha religião, mas eu entendo que o Deus, a gente busca ele, pode ser a forma diferente de buscar. Mas ele é pai e ele é pai de todos nós. Então, a gente sempre procura estar colocando ele também nesses diálogos. Uma das situações mais, acho que é mais conflituosa é educar e conscientizar, tipo assim, de alimentação, ingerir líquido, que fica tudo regrado, né? Até tanto o paciente como quem está ao seu redor, familiar. Isso é uma fase difícil para vocês educar, né? Aí a gente, na parte da dieta, a gente conta sempre com a ajuda da nossa nutricionista lá da clínica. E quando não é na clínica, a gente referencia para a nutricionista. E é um trabalho de conscientização da família. É preciso que, se aquele paciente precisa fazer uma dieta com baixa quantidade de sal, com baixa teor de gordura, com baixa teor de produtos industrializados, é de bom tom que a família comece também a adquirir aqueles hábitos. Não no intuito de não adoecer, que esse também pode ser considerado um intuito, mas no intuito de fazer aquele paciente se sentir mais confortável. Já imaginou, você está sendo proibido de tomar refrigerante, na hora que você abre sua geladeira, tem lá 2 litros do refrigerante esperando. Então, se a família não comprar, fica mais fácil não cair na tentação. Vai ter que mudar os hábitos, né? Todo Mudar mundo, os hábitos se não comprar, não vai consumir, né? Exato. Diante de tudo isso, com os avanços tecnológicos, hoje nós estamos no caminho sem volta, veio a somar, contribuir na nefrologia também? Veio também. A nefrologia hoje, de avanço tecnológico, a gente pode fazer a telemedicina. Eu não faço telemedicina habitualmente as 2 consultas. Sim. Eu tento fazer uma consulta presencial e outra consulta por telemedicina. Porque a consulta presencial, você vai aferir pressão, você vai fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, você vai pegar nas pernas do paciente para ver se tem inchaço, que é o edema. E aí a gente consegue ter mais detalhes do exame físico, que a consulta remota, a consulta por telemedicina, não permite. Outra coisa que a tecnologia vem ajudando são descobertas de medicações mais novas para tratar doenças renais. Então, eu vejo a nefrologia como uma boa porta para essa nova tecnologia que vem vindo do ponto de vista das medicações. De certa forma, tem impactado o setor como outro setor da saúde, né? Certo, certamente. Que ela vem, as novas descobertas, vem a somar, né? Isso, é tanto que a nefrologia, antigamente, era vista como um médico que faz hemodiálise. Era um médico que faz hemodiálise e ponto. Hoje, a nefrologia é uma especialidade que também disputa mercado no consultório, no ambulatório. É uma especialidade que vai ter muito mais demanda no futuro no consultório, justamente que vão ter medicações que é o nefrologista que vai ter a manha, digamos assim, de prescrever. Fazendo a comparação, você já está com 10 anos, está na área, assim, do início para a atualidade. O que mudou e o que precisa mudar com o caráter de urgência para poder melhorar? O que eu acho que precisa mudar, assim, com urgência, o que eu falei um pouco atrás, que é detectar essa doença renal mais precoce. É preciso isso. Na verdade, isso é preciso para ontem. Não é incomum, Francisco, a gente chegar para passar catéter de hemodiálise num paciente que nunca ouviu falar que hipertensão e diabetes machucam os rins. Então, é preciso, para ontem, a gente divulgar que essas doenças, 30% a 35% dos brasileiros são hipertensos, 12% dos brasileiros têm diabetes. Então, é preciso orientar que essa população é uma população que está sob risco de ter doença renal crônica. Eu estimado que 10% da população tem a doença renal crônica e essa doença é assintomática. O que a gente tem a melhorar? Financiamento, tanto do transplante quanto do programa de hemodiálise, é um financiamento que está defasado.
Veio a pandemia, subiu o preço de luva, subiu o preço de álcool, subiu o preço de vários itens que a gente utiliza nas clínicas de hemodiálise, e o governo ainda não teve esse aumento do repasse. Então, as clínicas hoje de hemodiálise, elas funcionam no seu limite de orçamento, então é preciso fazer esse reajuste, e o programa de transplante não existe em todas as localidades. Então, se a gente pudesse espalhar mais o programa de transplante para que mais pessoas em hemodiálise ou diálise peritoneal tivessem acesso ao transplante, isso seria fenomenal. De certa forma, descentralizar, né? Descentralizar. Botar para outros municípios, não só a capital, que todo mundo, em torno de forma, né? Se inchar, todo mundo vem. Exato. Aí, tipo assim, dentro de tudo isso, falta mais olhar do governo e o que está por vir ainda, o que assim, 10 anos para frente, qual o futuro da nefrologia? Eu acho que a nefrologia ela vai bem mais para consultório no futuro. Vai, né? Eu acho que é uma especialidade que tem tudo para crescer de forma ambulatorial. E eu acho que eu, como professora, tenho um grande papel de educar os futuros médicos a tanto reconhecer a doença renal crônica, como tentar também fazer com que algum deles tenha o interesse de fazer nefrologia. Porque mais profissionais ingressando nesse time, a gente vai espalhar essa boa nova, essas notícias da nefrologia para mais pessoas e para mais interiores. Hoje, no Piauí, a gente tem serviço de hemodiálise Teresina, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Floriano, Pix, São Raimundo e Bom Jesus. Quem está morando fora dessas cidades precisa se deslocar, pegar uma BR para poder fazer o tratamento. E o tratamento de hemodiálise são 3 vezes na semana, com duração de 4 horas conectado à máquina. Então, você imagina o desconforto de uma viagem, mais a diálise e volta para sua casa. Então, só temos diálise nesses setores. Transplante de rim no Piauí ainda precisa avançar mais e, atualmente, Teresina é o centro apenas do Hospital Getúlio Vargas. Lá até poderia ser o único centro transplantador do estado, mas eu vejo que a central de captação de órgãos, que hoje é um grande hospital que capta órgãos de pessoas com morte cefálica, é o HUT, a gente também poderia expandir para o EDA, para o Hospital Tibério Nunes, para o Hospital Justino Luz, que respectivamente são Parnaíba, Floriano e Picos, grandes polos, grandes cidades abaixo da capital, que poderiam também ser treinadas equipes para fazer a captação de órgãos nesses hospitais. Então aí aumentaria o volume de transplante, mesmo que esse transplante fosse só dentro do HGV. E para isso a gente precisa da ajuda do governo. Precisa sim. Realizado na profissão, você gostaria de convidar a gente mais para somar, assim, os alunos que estão ingressando com você, eu sou e muito... se especializar, trazer mais gente para esse meio? Eu sou muito realizada na minha profissão. Eu sou, Francisco, apaixonada pela nefrologia. Olha, eu dou aula de nefrologia com encanto, assim, com entusiasmo. Adoro falar de rim, da fisiologia renal, das doenças que acometem o rim. E eu acho que eu estou plantando, assim, algumas sementinhas aí nos futuros nefrologistas que virão. E quando a pessoa transplantada que vem ser retorno, doutora, eu saí da hemodiálise, eu sou outra pessoa, sou renovada. É uma felicidade. E devolve aquela qualidade de vida. Isso é incrível, né? É uma felicidade, Francisco. Você vê a mudança física e a mudança na energia da pessoa, sabe? Muda o cabelo, muda o aspecto da pele, muda a alegria de viver. O transplante é muito bom. Não que o transplante não tenha complicações, porque a gente não pode faltar com a verdade em nenhuma fala. E o transplante tem complicações. Pode ter complicações de infecções, pode ter complicação de rejeição, pode ter complicação de trombose, mas a grande maioria é um desfecho feliz e favorável. E eu tenho o costume de perguntar nas consultas do transplante: quanto tempo ficou em hemodiálise? Aí eles falam 5, 6, 7 anos. Por que demorou tanto para transplantar? Doutora, porque eu demorei para entrar na fila. E por que demorou para entrar na fila? Eu tinha medo, doutor. Então, o doutor José Medina, que foi meu chefe no Hospital do Rim, ele comentava o seguinte: a gente vai parar de ter medo do transplante quando a gente conhecer alguém transplantado. Então, se os pacientes de hemodiálise não conhecem ninguém que fez o transplante, que está bem, eles ficam com medo de entrar. A partir do momento que eles começam a conhecer pessoas transplantadas que estão vivendo super bem, eles se interessam mais para entrar na fila. Os meus pacientes de hemodiálise que saem para o transplante, eu peço sempre para de vez em quando irem lá na clínica
falar uma palestrinha, dar o seu testemunho de que o transplante está bem. E outra pergunta que eu sempre faço para os transplantados é: se arrependeu do transplante? Até agora, Francisco, zero. Nenhum se arrependeu de ter feito o transplante renal. Estão nos perguntando aqui no ponto, a idade permitida de adolescente até que idade? Para ser doador e transplantado. Para receber e para doar, como é que é? Para receber, basta ter taxa de filtração. O rim é o filtro do corpo. Ele limpa o nosso sangue. Quando essa velocidade que ele está limpando o sangue está menor que 15 ml por minuto, você já pode entrar na fila para transplante. Seja criança, adolescente ou adulto ou até mesmo idoso. Não há um limite de idade. O que vai limitar na questão de ser idoso são as condições cardiológicas. Então, o paciente precisa ter um coração com aval do cardiologista de que é possível fazer aquela cirurgia do transplante. Agora, já para doar, eu preciso ter mais do que 30 anos para doar, segundo as melhores protocolos de transplante que a gente tem. Por que 30 anos? Imagina um pai que está na hemodiálise e ele está na hemodiálise por complicações da hipertensão e do diabetes. E ele tem um filho de 22 anos. E aquele filho, com todo o amor que tem para o pai, quer doar o rim para ele. Aos 22 anos, Francisco, é muito cedo para você tirar o rim de alguém. E se ele ficar hipertenso durante a vida? E se ele ficar diabético? E se ele ficar obeso? É muito jovem para perder o rim. Por isso que a gente, nos protocolos, bota essa idade de 30 anos, que aos 30 anos você já tem uma certa maturidade para você ter um segmento de vida, um estilo de vida mais tranquilo. Mulheres, outro adendo, que se ainda não tem sua prole constituída, a gente pede que primeiro tenha a prole para depois doar. Porque na gravidez, os rins vão ser bem requisitados. Então é melhor que ela tenha 2 do que ela tenha só um. A gente sabe que portadores de rim único, grávidas, têm mais chance de pré-eclâmpsia e parto prematuro. Corre algum risco de quem doou ter problema renal futuramente? Reclamar com um? Tem. Assim, a gente pode viver muito bem com um rim só. É tanto que a pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta sem resposta. Se a gente pode viver tão bem com um rim só, por que nascemos com 2? Essa resposta a gente não tem até o momento. A gente pode doar em vivo, é permitido, mediante você ter excelentes condições de saúde. É claro que a gente não tem bola de cristal e eu posso autorizar um transplante porque aquela pessoa está completamente saudável e tirar um rim dela. E pode ser que no futuro ela venha a sofrer algum adoecimento que leve ela para hemodiálise. Nessa situação, ela se torna prioridade em fila do transplante. Porque um dia ela já foi doadora. Ela se torna prioridade. Tipo assim, e quando surge, tipo assim, você pode ser da pessoa viva ou que já entrou em óbito. Como é que faz esse transporte? Tem que ser o tempo de espera. Assim, como é que é feito esse transporte? De uma cidade para outra, do estado, como é que vocês conseguem? O rim pode esperar até 36 horas. Então, faleceu uma pessoa. A equipe de captação tirou o órgão dela. Aquele rim ele pode ficar, digamos, congelado por 36 horas. E aí, como eu disse, existe uma lista de transplante. Vai fazer exame de sangue da pessoa que faleceu com as pessoas que estão em lista. Quem for mais compatível, ganha o rim. No caso, os 2 mais compatíveis, porque quem faleceu está doando habitualmente 2 rins. E aí, se essa pessoa está no interior, vamos supor que a pessoa está lá em Bom Jesus, que dista 640 quilômetros da capital, tem o contato daquela pessoa, da enfermeira, da clínica da hemodiálise, a gente entra em contato e aquela pessoa vem se deslocando para Teresina e a gente tem 36 horas até chegar. No caso de não ter ninguém no Piauí compatível com aquele rim, a lista do transplante é nacional. Vamos supor que a pessoa compatível esteja em Fortaleza. A gente tem a ajuda das companhias aéreas e temos a ajuda da FAB, a Federação Aérea Brasileira, para levar esses órgãos até lá. Então, essa logística é tudo muito bem arquitetada pela equipe de transplante. Diante de tudo isso, você gostaria de compartilhar alguma experiência da saúde do qual você faz parte? Experiência que possa engrandecer quem está passando por algum obstáculo, que possa adquirir esse atendimento para dar um conforto para quem precisa. Tá. Se você tem algum problema renal,
Não encare isso como um fim de vida. Não, de forma alguma. Se você tem problema renal, procure se consultar com o nefrologista. Procure fazer as orientações, tanto medicamentosa quanto de estilo de vida. E não atribua as suas condutas, a sua vida a só aquele momento de dizer assim, eu tomo meu remédio certinho, mas estou ali sem fazer minha atividade física. Eu tomo meu remédio certinho, mas eu não estou no meu peso adequado. Eu tomo meu remédio certinho, mas eu não estou procurando fazer o que me deixa feliz ou dormir bem. Então, para você ficar bem de saúde, a gente tem alguns pilares da longevidade, da vida longa, que são alimentação saudável, não ingesta de bebida alcoólica, não ao tabagismo, ter uma boa relação com Deus, ter boa relação interpessoal, dormir muito bem, para tudo isso fazer ser uma vida feliz. A vida, ela é curta, mas ela não precisa ser pequena. Mesmo diante da doença renal, isso não é nem só para quem tem problema renal, é para todo mundo. A vida, ela é curta, mas ela não precisa ser pequena. Isso é uma frase do Mário Sérgio Cortella. Então, aproveite esse tempo que Deus lhe deu aqui, para aproveitar ele da melhor forma, amando, sendo feliz, apesar de ter uma doença renal. E se tiver lá na máquina de hemodiálise, busque entrar na lista do transplante. E, assim, quem tem todos esses vícios, quem tem a tendência de desenvolver uma doença dessa, ele pode se redimir, reconciliar, se comer com o corpo, e é capaz de evitar ainda? Eu costumo dizer para os meus alunos que o fruto nunca é longe do pé. Sim. A gente é parecido com os nossos. Então, se meu pai ou minha mãe são hipertensos, diabéticos, eu carrego comigo um grau genético de poder manifestar essa doença. Mas eu carregar a genética não significa que eu vou manifestar. Então, eu posso carregar a genética do diabetes, mas se eu tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter um peso adequado, o diabetes não vai chegar até mim, entende? Então, nem toda doença que eu tenho a característica genética de carregar, eu vou manifestar. Então, não se habitue de dizer, todo mundo lá na minha família é hipertenso, todo mundo na minha família tem pressão alta mesmo. Não é assim. Só pode saber qual o motivo da sua pressão alta. Será que é só por causa de genética familiar? Ou será que você também não está deixando de fazer as medidas não medicamentosas? Será que está fazendo todo o tratamento? Muitas vezes a gente está deixando um pilar de fora e é justamente aí. Como, por exemplo, o sono. Tem gente que ronca pra caramba à noite. Acorda com sensação de cansaço. Tem o pescoço curto e está com obesidade e sobrepeso. O diagnóstico dessa doença é a apneia do sono. Pode ser a causa da hipertensão. Então, se ela perder peso, fazer uma reeducação do sono, às vezes usar um CPAP, fazer um tratamento, às vezes, com um dentista, fisioterapeuta, para reabilitar o sono, vai dormir bem e vai deixar de ser hipertenso. Ou, pelo menos, vai controlar melhor a sua hipertensão. E tudo isso vai impactar o quê? No rim lá na frente. A nossa mensagem, está chegando ao final dessa entrevista, uma mensagem para quem está passando por algum problema familiar, saúde, que vai encarregar doença do rins. Lembrando que segunda-feira é o Dia Mundial de Saúde, fala de saúde, a célula 01 por isso, respira saúde, deixa uma mensagem para quem precisa de ajuda, como é que deve começar, que é possível ter longevidade com saúde do rins. É possível, gente, ter longevidade. Então, a mensagem que eu queria deixar é, não deixe pra lá, não largue. Tipo assim, é desse jeito mesmo, a situação tá ruim mesmo. Não, Deus é Pai, é misericordioso. Então, se por acaso você está carregando alguma cruz, essa cruz está pesada, peça ajuda para o médico, para o psicólogo, para a sua família, para Deus, para ajudar a carregar aquela cruz. Mas não esmoreça, não. A gente tem muita coisa para tratar. Há sempre alguma coisa a mais para fazer. Nem sempre para cura, mas para alívio, conforto e melhor bem-estar, sempre tem algo a mais para fazer. Então, minha mensagem é não esmoreça, não. Doutora, muitíssimo obrigado. Muita informação, muita precisão, o programa Tardear, só tenho a agradecer. Tira esse tempo e vir abrilhantar nosso espaço, que essa informação chega bem longe, que nós hoje produzimos conteúdo para o mundo. A gente sempre está saindo todo sábado aqui de Teresina, PI, que nós estamos um pouquinho a capital, distante do Nordeste, mas ainda hoje esse conteúdo vai para o mundo, de muita informação, com muita grandeza. Sempre a gente termina a nossa entrevista emocionada, porque a gente zela muito pelo que faz e pensar nesse momento, pensado e projetado. É o mínimo do Tardear, uma caneca feita com essa foto e alguma coisa que representa esse momento. Eu vou abrir, que eu vou mostrar.
Eu amo caneca. Pois é. Tá A gente linda, escolheu da melhor gente. forma. E tá, Ah, Brasil, muito tá obrigada. representando aqui, ó, esse Muito. momento hoje da nossa palestra. E ficamos de pé, Juntos pela saúde renal. viu? Ai, tá A gente lindo. fazer a Vamos. foto do nosso